Galera, 2017 está chegando na reta final e é hora de a gente fazer um episódio final com este carinha aqui. O PC Baratinho, que já sobreviveu a um total de 20 episódios ao longo de todo esse ano. A maior parte deles são aí testando lançamentos, nós também tivemos alguns episódios especiais como comparativos aí em games com MOBAs. Nós fizemos alguns episódios que não são necessariamente lançamento, mas ao total nós fizemos 20 vídeos ao longo do ano com este carinha aqui. E nosso objetivo agora é, como já fizemos em alguns outros anos, fazer uma versão final. Pensar um hardware para ir dentro desse belíssimo gabinete que seja capaz de encarar tudo que saiu ao longo de 2017. Para a gente conseguir fazer nosso compilado final, foi preciso dar uma boa revirada nos episódios anteriores. Então, inclusive, eu tenho aqui na minha frente o artigo que vai estar lá no Adrenaline, onde a gente tem várias das estatísticas que eu montei baseado aí nas informações que se acumularam ao longo desse ano de testes. Então, por exemplo, nós temos aqui a nossa evolução do preço. O PC Baratinho começou o ano com o seu preço mais caro de todo ele, inclusive saiu R$ 2.143 montar o PC Baratinho para jogar Resident Evil 7. Tem vários motivos para ele ter chegado tão caro, vocês já vão descobrir por quê. Foi oscilando, subindo, descendo. Para a alegria do João, o nosso episódio mais barato foi com Prey. Ele custou R$ 1.665 montar esse PC e foi um dos poucos episódios que não fui eu que fiz, foi durante as minhas férias. E o Joãozinho ficou por conta aí do João Gun cuidar de montar o PC baratinho e sim, ele conseguiu o recorde dele. O nosso PC mais barato do ano foi o cara que rodou Prey. Então nós tivemos altos e baixos ao longo desse ano. Nessa nossa compilação, para a gente perceber o que fez o preço do PC baratinho ser o que ele é, nós temos aqui separado por componentes. Então você vê como os preços foram oscilando. O legal é que se vocês acessarem o artigo, vocês vão poder manipular, que nem eu estou fazendo aqui, estou tirando alguns componentes para mostrar para vocês as variações, por exemplo, do custo do processador. Nós tivemos variações consideráveis ao longo do ano. Sim, vocês têm razão de reclamar dos preços da memória RAM, porque observe como ao longo do ano o PC baratinho foi ficando cada vez mais caro comprar a memória RAM dele e a gente nunca fez o upgrade. Todos os episódios, desde o primeiro até o último desse ano, foram rodados em duas memórias de 4 GB, tendo aí um total então de 8 GB. A única variação que a gente teve, e quase não dá para perceber nesse gráfico, foi a troca da tecnologia. A gente trocou de um FX 8300 para um Pentium e isso fez a gente trocar de DDR3 para DDR4. Nem dá para perceber qual exatamente é o momento que aconteceu essa troca, porque as memórias foram ficar mais caras só aqui, ó, na altura do Evil Within 2, quando realmente a RAM começou a ficar mais cara. Então não foi a troca do DDR3 para o DDR4 aqui não. Ele realmente ficou mais caro aqui. Outros componentes a gente vê que não teve muita evolução no preço, então por exemplo a gente olha o HD, ele até ficou mais barato. Fontes nós também não tivemos nenhuma modificação muito relevante do preço, tivemos aí períodos de mais ou menos, mas vê que ele sempre oscilou entre 120 e 160 reais. Então, realmente os caras que fizeram o PC baratinho variar de valor foram principalmente a memória RAM, que foi ficando mais cara ao longo do ano, e tem um cara que nos deu bastante trabalho, que foi a placa de vídeo. Dependendo do jogo, você vê que nós temos umas surtadas por aqui. Então, por exemplo, em Quake Champions, eu lembro que o problema que deu na placa de vídeo foi que o jogo estava em fase beta quando a gente fez o teste e ele só estava rodando bem em placas de 4 GB de VRAM. Isso nos obrigou a pegar uma placa de vídeo bem melhor. Resident Evil também nos forçou a pegar uma placa bem mais potente na época, as 1050, a RX 460 não estavam dando conta, a gente teve que investir bem mais em placa de vídeo, o resultado foi outro pico aqui no nosso gráfico. Agora, vamos dar uma olhada na qualidade gráfica, porque é daqui que eu vou começar a luta para a gente fazer esse jogo rodar bem, fazer todos os jogos rodarem bem no nosso PC baratinho do ano. Criei um ranking de qualidade gráfica que vai de 1 a 6, então nós temos aí, dependendo da qualidade que a gente conseguiu, o nosso ranking 6, que é o mais alto, é dos games que rodarem 1080p, qualidade alta 60 fps, depois vem os games que rodarem qualidade média, depois a gente vai descendo, aí depois é Full HD, em qualidade alta, mas só conseguimos na casa dos 45 FPS, e descemos até o fim da cadeia, até lá embaixo, onde está Mass Effect Andromeda rodando em 900p, qualidade média e oscilando para os 45 FPS. E olhando o nosso gráfico aqui, vocês percebem que os duas cores laranja são os games que rodaram em 60 FPS, ou em qualidade média ou qualidade alta. O PC baratinho não fez feio ao longo desse ano. A maior parte dos nossos episódios foram rodados realmente em pelo menos Full HD qualidade média a 60 FPS. Nós temos aí alguns casos mais tensos, são a galera que está aqui em roxo, por exemplo, Ghost Recon Wildlands. A gente precisou jogar esse game em
30 FPS travado, foi a mesma coisa que aconteceu com Evil Within 2 e também com Assassin's Creed Origins. Foram games que a gente até jogou em Full HD, mas precisou aí travar a 30. E a galera mais tensa mesmo, o pior caso foi Mass Effect Andromeda, só conseguimos jogar em 900p em 45 FPS e em qualidade média. E eu lembro muito bem que o problema de Mass Effect Andromeda foi principalmente o consumo de placa de vídeo. Então nós já começamos a ver aqui onde são os games que nós passamos trabalho e por onde a gente pode começar a tentar resolver aí os nossos problemas. Montando aqui o bom e velho gráfico pizza, vê que a maior parte do nosso gráfico já é laranja, ou alaranjado, a maior parte dos games já estão no que é o nosso target com o PC baratinho, tentar jogar em Full HD, 60 FPS, qualidade média ou alta, depende do que der por aqui. Então, agora, nossa dura missão para fazer as coisas rodarem bem no PC baratinho envolve lidar com as nossas limitações de peças. Então, ao longo do ano, as nossas peças mais usadas foram disparado o Pentium G4560, que é este carinha aqui. Ele substituiu o FX 8300 ali pela metade do ano. E é interessante porque se a gente volta aqui no gráfico nosso de evolução de preço, que eu estava mostrando para vocês, ele é bem notável quando ele entrou no gráfico, porque muda muito. Então percebe como nós temos aqui na altura do Prey e até ali o Tekken, nós temos aqui uma mudança muito grande. Foi porque o FX 8300 foi substituído pelo Pentium e o Pentium estava muito barato quando ele entrou no PC baratinho. Nós tínhamos ele a preço de 230, 250 reais. Depois você vê que alguns episódios depois ele deu uma encarecida, então subiu um pouquinho o preço, justamente porque começou a faltar estoque dele, a galera começou a comprar muito esse processador e ele começou a ficar um pouquinho mais caro, mas ainda assim vê que o impacto dele é notável no tempo, na passagem dos episódios do PC baratinho. Então nós temos a questão do Pentium, que foi o mais usado, e junto com ele, formando aí a nossa principal dupla, a GTX 1050 de 2 GB. Então essas duas peças foram usadas ao total de 11 dos 20 episódios do PC baratinho ao longo desse ano, ou seja, elas são disparadas aí, mais da metade dos episódios foram rodados com essas placas. Depois vem aí o FX 8300, que foi usado aí por 6 episódios, foi usado basicamente até ser trocado pelo Pentium. E temos também a RX 460, que foi usada várias vezes até a 1050 alcançar um preço competitivo. Então nós tínhamos a 1050 custando, chegou cara no Brasil, chegou bem acima do que a Nvidia tinha dado de estimativa pra gente, mas foi ela alcançar o preço da RX 460 e ela passou a substituir por ter mais performance. Bom, então galera, é só pegar esse kit aqui, o nosso kit com o Pentium G4560. Nós ao longo do ano usamos principalmente essa placa da Asus, uma B250, modelo Prime, e colocar para dentro do PC baratinho. Só que não vai ser simples assim. Como a gente está tentando montar um PC que roda todos os games desse ano, nós temos alguns momentos que esse kit não deu conta. Então talvez um momento que esteja ainda mais fresco na memória da galera, porque foi um episódio que saiu faz pouco tempo, foi este aqui, que é o Assassin's Creed Origins. E nós tivemos dificuldades. Então eu estou rodando ele aqui, nesse teste ele está rodando com uma GTX 1060. Nós vamos usar essa placa da Nvidia ao longo de vários desses comparativos para dar margem, para garantir que o que está limitando nosso sistema é o processador. Então você vê que a 1060 está rodando a 60% da capacidade dela. E nós temos o jogo rodando aqui na casa dos 41, 30, querendo ir para os 30 FPS. Que se você for parar para pensar, não é tão mal assim, principalmente se a gente for mirar novamente em 30 FPS, como foi no episódio do PC baratinho. Só que eu vou mostrar uma coisinha para vocês. O comportamento do jogo mudou um pouco desde que nós rodamos nossos testes no lançamento. Então, quando a gente vem aqui, principalmente um pouco mais para frente, o jogo começa a ficar um pouco estranho. Olha só o que está acontecendo. Tá vendo que a física parou de funcionar. Os objetos começam a parar de carregar texturas, pessoas não têm mais texturas, rodas não rodam dessa carroça, ele atravessou essa carroça, ele atravessou aquela pessoa, a física do jogo parou de funcionar. Isso é uma coisa que pode acontecer. A taxa de quadros está na casa dos 60 FPS, olha como esses dois cavalos passam. A taxa de quadros está na casa dos 60 FPS, mas o processador está tão sobrecarregado que a física do jogo está parando de funcionar. Então você vê que os objetos não têm mais textura, você começa a atravessar coisas e o jogo a qualquer momento pode dar um crash muito louco. Olha só, ele vai atravessar esse outro cavalo. Ou seja, o Pentium obviamente não consegue segurar esse jogo, continua sendo um problema sério para ele, os 4 threads dele estão 100%. O Pentium não tem fôlego para encarar o Assassin's Creed Origins, que é um dos grandes lançamentos desse ano.
a gente decidiu dar uma olhadinha em um outro cara. Já que o Pentium não está dando conta, a gente decidiu tirar lá do lixo, porque a gente andou jogando ele no lixo de brincadeira em outro episódio. Mas olha aqui, trouxemos de volta o FX 8300, que também andou aparecendo recentemente no nosso vídeo lá de um PC com uma performance parecida com o do Xbox One X. Ressuscitamos esse carinha aqui ao longo do começo da série do PC baratinho estava dando conta, para ver se, por ele ter mais núcleos, né, mais threads, ele tem 8 threads, se ele não se sairia melhor nesse game. Então, comparado com o Pentium, apesar de ele ter muito menos performance por thread, ele tem a vantagem de ter muito mais threads. E vamos ver se o Assassin's Creed Origins não se sairia melhor. E o começo do nosso teste mostra que até que ele se sai bem. Veja que nós temos uma taxa de quadros novamente acima dos 40, começando a se aproximar às vezes aos 50 FPS, só que um pouco mais lá pra frente, principalmente, vou mostrar aqui pra vocês, nós temos alguns probleminhas maiores. Ele está saindo melhor que o Pentium, porque você vê que ele ainda está carregando as texturas, a física ainda está funcionando, os objetos ainda estão tendo que desviar um dos outros, então o jogo não está quebrando tanto assim. Só que ele tem os 8 núcleos, os 8 threads dele, vê que estão muito próximo de 100%. Vê que ele, praticamente o tempo todo acima de 95%. E aí acontece uma coisa muito bizarra. Por que você não deve jogar com um processador tão próximo do limite? Tem uma carroça ali na frente. E aí ele vai ter que recalcular o deslocamento e ele não tem mais fôlego. Não tem mais 1% de thread sobrando. Quando os 3 objetos cruzam um com o outro, o processador está tão no limite que dá a impressão de que ele travou e tem stutterings, e depois volta a ter mais stutterings, inclusive. Porque ele está tão no limite dele que ele não conseguiu, aparentemente, recalcular a rota. Não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas é que a sincronia dá essa impressão. O processador, o FX 8300, está tão no limite que foi só ele ter que calcular uma coisinha a mais ali de física e fazer o pathfinding, que é uma coisa meio chata nos games, né? Você fazer NPCs e outras inteligências artificiais fazendo o seu caminho no mapa. Ele teve que recalcular 3 dessas e o FX quase derreteu. Então, o que nós vamos fazer? Para processador, o jeito é nós darmos uma olhada em outro carinha, porque, por exemplo, eu tenho outro caso aqui que eu também testei o Pentium, fui dar uma olhada de novo. Este aqui é PlayerUnknown's Battlegrounds, outro episódio que nós tivemos dificuldade por causa do processador, vê que o mapa é bastante grande, e nós temos aí mais de 80%, 90% de uso do processador, taxa de quadros abaixo dos 50%. E assim, nós usamos o Pentium nesse episódio porque ele até atinge boas taxas, vê, esse trecho aqui está sendo jogado a 70, 80 FPS, tem momentos que o Pentium consegue rodar o PlayerUnknown's e consegue manter uma taxa de quadros consideravelmente alta. O problema é que, dependendo do ambiente, então, por exemplo, aqui eu tenho uma colina, o Pentium parece sofrer bastante, principalmente quando você vai em um ambiente um pouquinho maior. Então, por exemplo, estou aqui subindo essa colina e olha como a taxa de quadros caiu para uns 40 e vai acontecendo ao longo de vários momentos do gameplay. Ó, aqui chega a dar um 37. Quando você está jogando com o Pentium, você consegue jogar próximo de 50 a 60 FPS, ele consegue levar nessa taxa, só que de tempos em tempos ele vai passando um pouco de trabalho. Então ele passou trabalho quando subiu essa colina, às vezes quando tem muitas casas e muitas construções ele não dá conta, e aí o resultado é uma taxa, uma performance que oscila bastante, às vezes 50, às vezes 40. Quando você está jogando é perceptível, dá para jogar, a gente chegou a usar o Pentium nesse episódio do PC baratinho, mas como a gente já vai ter que resolver o problema do Assassin's Creed, é hora de pensar no processador um pouquinho mais potente, pelo menos para encarar esses games. Outro jogo que deu dor de cabeça para o nosso Pentium também foi o Ghost Recon Wildlands, então foi um jogo que foi lançado aí bem no comecinho do ano, se eu não me engano, o 2º episódio do PC baratinho esse ano. E percebe que nós temos de novo a situação dos 4 threads usados a 100% e mais uma vez a nossa performance oscilando para 40, 50, 60, depende do que você tem na tela. Então esse trecho de gameplay eu fiz justamente nessa cidadezinha aqui, que tem bastante coisa. Então você percebe como a gente tem um pouquinho de dificuldade, principalmente na hora do tiroteio, agora vai começar a ir para baixo dos 50, vai dar uns 40 FPS. Não é o mundo ideal, né? Você vê que o nosso processador está muito próximo do limite e de vez em quando ele pode até dar aquelas engasgadas, aquelas travadas. Qual foi o jeito de a gente resolver isso? O Pentium, em custo-benefício, ele é imbatível quando a gente fala em PC Gamer de entrada. Nós estamos falando de um processador que já chegou a custar 230, 220, oscilou basicamente entre os 250 e os 350 ao longo do ano. E esse é um preço que você não encontra ninguém com capacidade para rodar games por esse valor. Até o próprio FX custou mais caro que ele muito parte do tempo. Cheguei a ver ele com bons preços durante a Black Friday,
mas é realmente um custo-benefício imbatível. Só que a gente precisa de um pouquinho mais de performance para conseguir encarar esse ano todo. É por isso que entra em ação um modelinho um pouquinho mais caro, que é este aqui, é o Ryzen 3 1300X. Esse processador eu tenho encontrado na casa mais ou menos dos 400, 420 reais. Nós estamos falando de um investimento adicional de mais ou menos uns 100 reais a mais em processador para conseguir usar este cara aqui no lugar do Pentium. Só que nós temos alguns benefícios bem interessantes dessa troca. Então, por exemplo, vou mostrar para começar aqui por Ghost Recon Wildlands, jogando mais ou menos um trecho parecido daquele que eu mostrei para vocês. Novamente numa cidade, e observa que a minha taxa de quadros agora é mais próxima dos 60 FPS. Então você vai ver que teve tiroteio ali, oscilou um pouco, baixou para uns 55, mas vê que as nossas oscilações deixaram de ser constantemente ali rodando na casa dos 40. Agora deu um stuttering, só para dizer que deu um stuttering, mas vê que ele, apesar das eventuais osciladas, ele em geral está rodando mais próximo dos 60 FPS e até está mostrando taxas na casa dos 70, algo que o Pentium G45 60 não fazia. Então você investe uns 100 reais a mais, você ainda não está num nível ideal de processador, ainda nós temos momentos que nós temos stuttering, mas vê que a taxa de quadros agora está um pouco melhor. Ainda tem oscilações eventuais, mas nós estamos jogando numa taxa de quadros que às vezes supera os 60 FPS comparado com o que nós tínhamos ali com o Pentium, que rodava lá na casa dos 45, 50 FPS. Então, para Ghost Recon, esse update valeu bastante a pena. Mesma coisa com o PlayerUnknown, então jogando com o Pentium, vou mostrar aqui um trecho subindo, ó, mais uma vez subindo uma colina, vê que o jogo está rodando a 90 FPS, 80, é uma taxa mais alta do que nós tínhamos com o Pentium. E mesmo quando você abre aí para ambientes um pouco maiores, termina de subir, você percebe que, ó, olhando lá para baixo, a minha queda na taxa de frames agora é para casa dos 60. Não estou vendo mais daqueles picos não, né? Aquelas quedas para mais ou menos 30 FPS. Novamente você vê que agora eu estou jogando na casa dos 60, mesmo tendo que lidar aí com, tá no topo de uma colina e tendo uma visão consideravelmente ampla do campo. Ih, matei. Então você vê que nós temos um gameplay que está ficando constante acima dos 60 FPS. São 100 reais, aumenta o custo do nosso PC, mas vale a pena. E isso também se mostra lá no Assassin's Creed Origins. Então, mesmo trecho que nós tínhamos visto antes, vê que novamente nós estamos tendo dificuldades de rodar em taxas altas, rodando aí na casa dos 40, com eventuais travadinhas, mas perceba que nós temos ainda uma taxa de quadros um pouco mais alta do que a gente estava tendo com o Pentium, e principalmente quando eu vou lá para frente ele estabiliza um pouquinho mais, passa a rodar aí na casa de uns 50, e quero mostrar para vocês que a física não para de funcionar. Tipo, o jogo continua funcionando, ele tem stutterings, ele tem algumas coisas que não estavam acontecendo no Pentium, mas o jogo ainda está carregando os modelos e ainda está carregando a maior parte do tempo a física. Então, nós temos aí um desempenho um pouquinho melhor no final das contas, e principalmente é uma boa pedida para você fazer o seguinte, então eu paro de ficar andando por aqui, passo a jogar um pouco mais mesmo, e nós temos uma taxa de quadros que infelizmente não vai nos entregar 60 FPS, não é Assassin's Creed Origins realmente pede um investimento grande de processador para você conseguir, é um mundo que tem muitos objetos, a cidade é muito complexa, tem muitos NPCs na tela, então está pesando muito no processador. Então, o jeito é se você quiser jogar 60 FPS, você vai ter que investir mais. Mas dentro da realidade do PC baratinho, o Ryzen 3 acaba sendo uma melhor pedida por se sair um pouquinho melhor aí que o Pentium G4560 e o FX 8300. Com isso a gente resolve a parte de processador, mas não foi só isso que nos deu dor de cabeça ao longo do ano. Então, o Ryzen 3 vai resolver esses games, principalmente esses jogos de mundo aberto, onde o processador fez falta, mas nós tivemos alguns games que deram muita dor de cabeça para a placa de vídeo. Então o primeiro jogo do ano já nos deu muito trabalho, que foi o Resident Evil 7. Nós também tivemos trabalho aí com Mass Effect Andromeda, tivemos trabalho com Wolfenstein, um jogo recente que precisou de muita performance de placa de vídeo, e o que eu acabei de mostrar inclusive para vocês, Assassin's Creed Origins também precisou de muita performance de placa de vídeo, e nós acabamos usando uma 1060 de 3 GB naquele episódio. Então, primeiro nós fomos dar uma olhada em o que a gente podia fazer, e o investimento ideal é, de preferência, o máximo de desempenho que a gente conseguir, mas não gastando muito. A 1050 não dá conta, então nós já sabemos que tem vários games que ela não vai conseguir segurar uma taxa de quadros próximo de 60 FPS, então o jeito é subir um degrau.
A AMD está com preços ainda, muitos modelos que não estão compensando, 570 está com um preço consideravelmente alto, a gente ainda não viu normalizar os preços das Radeon esse ano, então o jeito foi continuar na linha NVIDIA, e eles têm um modelo muito interessante logo acima da 1050, que é a 1050 Ti. Ela tem características parecidas com a 1050, temos modelos que não usam nem conector de energia, pegam toda a energia aí do conector PCI, então elas conseguem operar dentro de 75 watts de consumo, que é bem interessante para depois a gente falar sobre a fonte. Então, a 1050 Ti, encontrada inclusive com um design idêntico a esse aqui, ela consegue operar só com uma ventoinha e entrega um ganho de desempenho considerável comparado à 1050, e o custo não é tão mais alto. Então, enquanto a 1050 a gente encontrou ao longo do ano na casa dos R$500, nesse finzinho de ano começou a aparecer modelos da 1050 Ti custando entre 650 e 750 reais. São 150 reais a mais que a gente investe, mas tem um ganho legal de desempenho. E o que a gente consegue é atingir o desempenho que não era possível antes em alguns games, principalmente quando a gente usou, ficou limitado a 1050. Então, por exemplo, aqui já estou mostrando para vocês as configurações do Resident Evil 7, que nós jogamos em qualidade média. Esse é o preset da qualidade média do jogo. E nós tivemos um gameplay bem próximo da casa dos 60 FPS. Quase não dá para ver nada porque esse jogo é incrivelmente escuro, mas ele está, pelo menos as estatísticas a gente está conseguindo ver bem, e ele está rodando aí. Chega a oscilar um pouquinho para baixo dos 60 FPS, mas percebe que é bem próximo de conseguir 60 FPS em Full HD, qualidade média. Outro game que teve uma evolução importante por nós trocarmos para 1050 Ti foi o Wolfenstein. Ele recebeu um update, então quando nós fizemos o episódio do PC baratinho, a 1050 Ti não estava segurando 60 FPS, principalmente nesse trecho que eu estou mostrando aqui, mas depois de um update da placa de vídeo, tivemos o update de drivers da NVIDIA, updates do jogo também, desde que o episódio foi ao ar, e o jogo passou a rodar numa taxa superior. Então, nós passamos a ter um gameplay mantendo acima dos 60 FPS. Esse jogo está sendo rodado agora nesse momento em Full HD e também novamente em qualidade média. E é uma qualidade gráfica ok. Nossa, como eu morri fazendo esses testes do PC baratinho. Mas nós tivemos um desempenho suficiente para jogar em qualidade média Full HD, com uma taxa de quadros praticamente o tempo todo acima dos 60 FPS, raramente caindo disso. Então conseguimos resolver esse problema também. Então nós tivemos aí o PlayerUnknown's Battlegrounds combinado também com a 1050 Ti em qualidade média. A gente passou a ter um gameplay que não é constante em 60 FPS, mas é próximo bastante. Então, enquanto a gente está jogando, vai ter umas oscilações, mas em geral ele roda acima dos 50 FPS em qualidade média Full HD. Então já está uma taxa de quadros aceitável. Não é o ideal conseguir cravar 60 FPS, mas basta observar aí o gameplay para ver que a taxa de quadros está num bom nível. Já os games da Ubisoft, a gente vai ter que fazer algumas concessões para conseguir jogar eles bem. Então, vou começar mostrando para vocês aí o que acontece com Ghost Recon Wildlands. Tudo destravado, estamos jogando esse game em qualidade média, temos um uso bastante alto de processador e de placa de vídeo, vê que ambos estão muito próximos de 100% de sua capacidade, e percebe que nós temos uma taxa de quadros na casa dos 40 FPS, a maior parte do tempo ali oscilando entre 40 e 50. Para você conseguir mais performance que isso, teria que investir mais na placa de vídeo, e aí o custo sobe bastante. Para a gente subir de uma 1050 Ti para uma 1060, a gente já está falando aí de R$1.000, mais ou menos, o investimento. Então nós temos que... Isso encarece bastante o PC baratinho. Então, nessa altura, foi o melhor balanço que nós conseguimos encontrar entre performance e preço. E no caso do Ghost Recon Wildlands, mais para frente eu acho que travam, eu ligo aqui a trava aos 45 FPS, e tivemos aí uma taxa relativamente constante. Então, apesar de uma rara oscilação aqui ou ali, o jogo rodou bem próximo dos 45 FPS de forma constante. E é a configuração que eu acho ideal. Travar 30 FPS com o sistema conseguindo rodar próximo dos 45 é mais interessante rodar realmente a 45 FPS. Tem aí uma taxa de quadros um pouquinho mais eficiente. Já o Assassin's Creed Origins não teve jeito. O game está rodando muito pesado, não é só em processador, a placa de vídeo também está passando muito trabalho, então nós temos ele aqui rodando na 1050 Ti e no Ryzen 3, e você percebe que nós temos uma taxa de quadros que gira aí mais ou menos na casa dos 40 FPS, com tanto a placa de vídeo rodando a 100%, quanto os 4 núcleos do processador rodando muito próximo do limite, aqui um longo trecho a 100% dos 4 threads.
Então, o que acontece aqui é que a única forma de conseguir rodar Assassin's Creed Origins em uma taxa de quadro de 60 FPS era fazer um investimento tanto em processador quanto em placa de vídeo. E essa configuração é uma configuração que roda praticamente todos os outros jogos muito próximos de 60 FPS. E ele nos leva a fazer gastos consideráveis. Então, para você subir o processador, você vai gastar pelo menos mais R$100 para ir para um Ryzen 5400. Para você avançar e jogar com uma GTX 1060 também já tem que pôr mais uns R$400 a mais em cima do valor que nós estávamos gastando, uns R$300, R$400. Então, por conta de um único jogo, ia encarecer muito o nosso PC final. Então, Assassin's Creed Origins é a nossa exceção dos games de 2017, que nós tivemos que jogar na seguinte configuração. Eu fiz alguns testes, ajustes aqui, e eu consegui uma boa taxa de quadros jogando este cara em 1080p, né, Full HD, configuração, qualidade gráfica no médio e travando o jogo a 30. Então é um jogo de ação e aventura, não tem tanto problema você travar ele a 30 FPS, é um game que não é competitivo, você joga aí basicamente a história de forma solitária, então não tem tanto problema você jogar ele travado a 30 FPS. Sempre sobra também um espacinho para fazer bullying, a Ubisoft considera cinematográfico essa configuração, então vamos ficar com ela. Você vê que mesmo quando eu estou em locais mais altos, que é um momento que às vezes o processador passa trabalho, a placa de vídeo, porque tem muitos objetos na tela, mesmo assim a gente conseguiu 30 FPS de forma bastante estável. Então, é a nossa exceção, é o jogo que a gente não conseguiu entregar pelo menos 50, que nem os games que nós tivemos mais trabalho ali, rodaram entre 50 quase 60 FPS. Ele é o único jogo que nós vamos ter que travar a 30 e Ghost Recon Wildlands foi o jogo que a gente precisou travar a 45 para conseguir uma taxa constante de quadros. Galera, então a nossa configuração fica a seguinte, nosso processador é o Ryzen 3 1300X, ele custa aí na casa dos R$420, segundo a última pesquisa que eu fiz. Para ele a placa-mãe ideal como se trata de um PC de entrada, é uma placa-mãe aí A320, é um chipset aí, placas que custam aí na casa dos R$300, as mais baratas que eu encontrei até o momento. Ao longo do ano todo, inclusive, considerando vários outros testes, não só o PC baratinho, a configuração que deu conta dos games foi 8 GB, dois módulos de 4 GB, então operando aí em Dual Channel, e ao longo desses testes vocês viram ele operando a 2400 MHz. Vale destacar aqui o seguinte, tem um ganho de desempenho se você conseguir frequências mais altas, se você conseguir memórias mais rápidas, porém, normalmente tem também um ganho de custo considerável. E como as memórias andam cara, como eu mostrei ali no gráfico para vocês, o melhor balanço entre custo e performance foi aqui mesmo nos 2400 MHz, quando eu fiz essa pesquisa, foi feita aí no primeiro dia aí de dezembro. Então nós fizemos os games rodando aí em 8 GB a 2400 MHz. Outras configurações, então a nossa placa de vídeo do ano para o PC baratinho é a 1050 Ti. A 1050 deu conta de muita coisa, a RX 560 de 2 GB deu conta de muita coisa, mas para a gente conseguir cobrir todos os games e casos críticos como foi o Assassin's Creed Origins, a gente precisa de uma placa com um pouco mais de desempenho e a 1050 Ti é o sweet spot, é o lugar onde a gente tem ainda um preço baixo, pouca coisa acima aí da 1050, mas entrega um ganho de performance que deu fôlego que faltava para encarar games como Wolfenstein, Assassin's Creed Origins, Resident Evil 7, esses games que pesaram muito na placa de vídeo ao longo dos nossos testes. Outro componente também importante, nós usamos ao longo dos testes do PC baratinho, nós temos usado essa fonte aqui, é uma da Thermaltake, a Smart 500 watts, mas como a gente tem uma placa de baixíssimo consumo, a 1050 Ti consome 75 watts, no artigo a gente está recomendando uma fonte da Cooler Master, a Elite Power 400 watts. É uma fonte que, quando eu fiz a pesquisa, tinha uma disponível por R$100 para ser comprada. Então é uma fonte bastante barata e que entrega performance suficiente para lidar com o nosso hardware. Que, como vocês perceberam, são várias placas que têm baixo consumo. Então a 1050 Ti tem pouco consumo, o Ryzen 3 1300X também é um processador que não aquece muito e também não tem muito consumo. HD, nós escolhemos um HD de 1 TB, 7200 RPM, um HD básico, sempre que você conseguir investir em um SSD. É uma boa pedida, mas no PC baratinho a gente está tentando enxugar o preço ao máximo possível, e é por isso também que outro componente vai ser o que vem na caixa, que o nosso cooler vai ficar por conta aí do modelo que a própria AMD tem trazido aí com seus modelos Ryzen. Então, com certeza é uma evolução considerável, principalmente se a gente olha aí
cooler boxes da AMD do passado, e principalmente quando a gente olha para essa coisa aqui, que toda vez que eu vou testar o Pentium faz o barulho de uma forrageira. Então com certeza este cara aqui vai atender muito bem o Ryzen 3000, o Ryzen 3300X, que é um processador que aquece pouco, e esse cooler box vai dar conta do recado. Galera, quanto saiu o PC baratinho para encarar tudo em 2017? Então eu já havia mostrado para vocês o nosso orçamento mais caro do ano, foi lá no começo dele, o Resident Evil nos forçou a gastar R$ 2.143, tinha sido o nosso preço mais alto, e felizmente a gente não vai ter que gastar muito mais que isso para conseguir montar um PC final para jogar todos os games desse ano. Fazendo aí as contas, juntando os preços que eu encontrei, essa pesquisa foi feita aí no dia 1º de dezembro, eu cheguei a um custo total de R$ 2.266 se você comprar todos esses componentes à vista. Então, nós tivemos um custo não tão alto. Lembrando que o PC baratinho considera que você vai reaproveitar um PC antigo, é por isso que a gente tem o gabinete mais antigo que a gente conseguiu encontrar para provar para vocês que dá para montar basicamente em qualquer PC que você já tem aí. Lembrando também que o nosso orçamento não conta aí, por exemplo, licença do Windows, não entra a questão de teclado e mouse. A ideia é montar o seu PC baseado no PC que você já tem, fazer o upgrade das peças para você conseguir atingir nível de performance. E como a nossa placa de vídeo é uma 1050 Ti, então é uma placa de baixíssimo consumo, que aí consegue encarar praticamente qualquer fonte, para você que já tem um PC, talvez o único upgrade que você vai precisar fazer é a placa de vídeo para atingir o nível de performance que a gente conseguiu com esse carinha aqui. Só precisa ver se você tem aí 8 GB de memória RAM e se seu processador vai conseguir embalar esse cara. Mas é uma configuração que encara praticamente todos os games em 60 FPS, em qualidade pelo menos média, em alguns casos qualidade alta, e vai rodar tudo que foi lançado em 2017. Algumas considerações para a gente fazer. Nós trabalhamos muito no limite. As peças do PC baratinho, a gente enxuga tudo que dá. Às vezes aceita desligar alguns filtros, às vezes aceita rodar travado abaixo de 60 FPS. Então ele serve como uma referência para quem quer saber o mínimo que consegue entregar um nível legal de qualidade. Porém, o ideal é você sempre investir mais, principalmente em peças que vocês viram que a gente trabalhou no limite. Então, por exemplo, tanto o Pentium G4560 quanto o Ryzen 3300X, eles suam muito em jogos de mundo aberto. Se você quer jogar Assassin's Creed Origins, se você gosta muito de GTA, se você quer jogar Watch Dogs 2, Battlefield 1, que é um jogo que não é de mundo aberto, mas é um jogo com mapa amplo e muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo, gasta um pouco mais em processador, gasta uns 100, 200 reais a mais e você já tem um Ryzen 5, já consegue entregar um nível de desempenho muito mais seguro. Placa de vídeo, aí você também pode definir o quanto você vai gastar, é basicamente quanto você vai receber de qualidade gráfica. Se você quiser subir um pouquinho mais a qualidade gráfica, vai ter que gastar um pouco mais. Para quem quiser saber o que a gente considera o nível ideal do balanço entre custo e performance, nós ainda vamos fazer o nosso PC do custo ideal 2017. Vamos, provavelmente, obviamente, dar umas pecinhas um pouquinho mais potentes do que as que foram usadas por aqui. E fica de olho no canal que vocês vão ver quando sair esse vídeo, vocês vão ver as nossas sugestões para quem quer um bom balanço entre o quanto você gasta e o quanto você recebe. O PC baratinho desse ano é o cara que, com o mínimo que você gasta, você roda de tudo e felizmente aí não temos nenhum problema. Em outros anos nós tivemos jogos que foram os patinhos feios, foi o caso de Just Cause, que não tinha jeito de rodar aquele jogo. Um clássico também foi Batman Arkham Knight, que foi um sério problema no PC. 2017 vai embora com só Assassin's Creed Origins rodando a 30 FPS e o caso do Ghost Recon travado a 45. De resto, é o cara que encara tudo que saiu esse ano. Galera, para mais detalhes, esses infográficos que eu mostrei para vocês, vocês conseguem ver, tá no link da descrição aí desse vídeo. Lá tem um artigo todo bonitinho, os dados, a lista dos episódios, as várias thumbnails do PC baratinho, né? Suas montagens picaretas também são uma das características dessa nossa série, né? Deixando o PC baratinho, às vezes transformando ele em zumbi, às vezes deixando ele armado. Recomendo vocês darem uma olhada lá. E para mais vídeos, para vocês não perderem quando nós fizermos o nosso PC aí do custo ideal, assina o canal que vocês ficam sabendo quando ele for ao ar. E nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau!